Querido, você pode assentar. Boa noite. Vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. O louvor está liberado. Fica só alguém tocando violão. Eu queria. Pode? Amém. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Deus é bom. Me dá um peso de glória, uma responsabilidade muito grande estar nesse lugar. E eu queria que você começasse essa noite repetindo comigo: não existe nada de errado com a semente. A palavra de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. O que interfere no tempo para que a semente possa frutificar é o solo do meu coração. Amém? Aleluia. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que a gente tem ouvido de Deus. Será que nós temos ouvido as perguntas de Deus? E para além disso, quais respostas nós temos dado a Deus? Você sabia que pequenas respostas, elas podem te colocar na história ou te tirar da história? Você quer um exemplo disso na Bíblia? Quem aqui ouviu falar de Tomé? Levanta a mão para me ter noção, se todo mundo... Amém. Muita gente. Tomé ficou conhecido pelo quê? Mas Tomé era um dos 12. Ele andou com Cristo. Ele vivenciou milagres. Só pelo simples fato de, mesmo depois de ter visto Cristo ressuscitado, atravessar uma parede e não ter acreditado, não ter tido fé que de fato era Cristo, a história de Tomé ficou marcada por uma única pergunta, de não acreditar que era Jesus. E hoje eu queria conversar um pouquinho com você a respeito disso. E eu vou te pedir muito para repetir comigo, porque tem verdades que foram tratadas na minha vida e que eu sei que vão ser tratadas na sua essa noite. Erradas, podem até não ser pecaminosas, mas podem me tirar do foco de viver o sobrenatural de maneira absoluta. Aleluia. Se você for pensar, querido, de maneira sensata, o que Tomé fez não foi algo absurdo. É o princípio da inteligência. Ele quis tocar para crer. Quantas vezes a gente vê alguma coisa, por exemplo, um objeto, e alguém diz assim, isso é original. E a gente, não, peraí, deixa eu pegar, deixa eu conferir para ver se é original. Foi o que Tomé fez. E ele teve a sua vida mudada. Uma simples atitude de incredulidade. Diante de uma pessoa que ele conhecia e que ele convivia. Hoje a gente vai aprender um pouquinho a buscar as respostas certas. Abra comigo lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Aleluia. Colossenses 4, versículo 5. Eu vou ler na versão NVI, para facilitar para a mídia. Aleluia. Sejam sábios. Não está na NVI, mas eu vou ler então aqui. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Vou ler de novo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E aí eu te pergunto, nós temos aproveitado ao máximo todas as oportunidades? Esses dias a gente estava jantando com um casal lá em casa, o Neto e a Leila, e eu achei engraçado que eu perguntei para eles, né, eu disse, como que é ter uma piscina em casa? Vocês aproveitam muito? É aquela história que o povo diz, depois que tem casa não tem mais graça.
E aí a Leila disse, olha, mal aproveito. Meu marido também já morou numa casa com piscina. E eu devia tomar banho todo dia, né? Ele perde a graça. Dá tanto trabalho para cuidar. Só que, quantas vezes eles pensaram, Neto e a Leila, por exemplo, e projetaram, vamos ter uma piscina aqui em casa, para a gente ter uma área comum de lazer. Quantas vezes nós criamos expectativas sobre coisas para a nossa vida e depois que a gente conquista, a gente não dá a mesma importância? Como que a gente responde às coisas que a gente conquista, que a gente tanto desejou um dia, quando a gente passa a tê-las? Quais são as expectativas que a gente reage depois do dia que aquilo que era algo incomum passa a ser comum e natural na nossa vida? E aí, eu queria continuar com você a leitura. Versículo 6 diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com o sol, para que saibam como responder a cada um. A gente sabe responder de maneira correta? Muitas vezes a gente dá a resposta sem pensar, a gente vai no automático. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há um tempo atrás. Eu tive a oportunidade de morar em um outro país. Tive a oportunidade de passar quase um ano na Suíça. E, querido, foi uma experiência maravilhosa. Eu vivi uma experiência transcultural. Eu conheci uma nova cultura. Mas aquela experiência, ela poderia ter sido muito melhor. E você sabe por quê? Se eu tivesse aproveitado bem aquela oportunidade para, no mínimo, aprender a língua. Por quê? Eu vivi quase um ano em um lugar onde eu nunca imaginei estar, mas que, para mim, era um transtorno muito grande se eu tivesse que estar em uma oportunidade ou em um local que só tivesse suíços, por exemplo, porque eu não sabia falar a língua. Então, a minha experiência de quase um ano em um outro país, em morar fora, foi muito boa, mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse aproveitado de uma forma melhor. Você está comigo? E do mesmo jeito é a gente, sabe? Às vezes a gente pede muito para o Senhor um emprego. E aí a gente consegue aquele emprego. E quando a gente está naquele emprego, no começo é tudo muito massa, porque é aquilo que a gente sempre quis, sabe? Eu sempre quis estar naquele lugar. Mas aí as adversidades começam a aparecer. A gente precisa se adaptar. Eu estou passando por isso, amém? A gente precisa se adaptar a um novo local. A gente precisa praticamente zerar tudo aquilo que a gente sabia para aprender de uma nova cultura de local, para aprender novos costumes, novos padrões. E aí aquilo talvez não fique tão interessante. E às vezes a gente se pega reclamando de estar vivendo coisas que a gente pediu a Deus para conquistar. E com relação a respostas, a coisas e situações, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quando é que foi que Cristo foi notado pela primeira vez no ministério dele? Cristo Jesus. Alguém aqui se arriscaria a falar? Como? Não foi no casamento, eu também pensava. Aleluia. Isso mesmo, Ionara. Abre comigo lá em Lucas 2, 46, perdão. Lucas 2, a partir do versículo 46. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Sabe, querido, Jesus, ele era um menino. Ele tinha 12 anos de idade só. E ele foi encontrado conversando com os doutores da lei. Doutores da lei era a alta patente da religião naquela época. E ele foi notado por tamanha sabedoria.
por saber responder da maneira correta, de acordo com o que estava nas Escrituras, de acordo com o que as Escrituras diziam ao respeito dele mesmo. Ele sabia responder. E eu vou te falar, sabe por que Jesus sabia responder? Porque ele sabia para que ele tinha sido criado. Ele sabia qual era o propósito dele aqui na terra. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre outro garoto, que está na Bíblia também. 1 Reis 3, versículo 5. Eu te aconselho a anotar essas referências, ler de novo em casa, estudar um pouco essas histórias. 1 Reis 3, a partir do versículo 5, vai falar um pouquinho de um outro garoto. Aleluia. Se você encontrou, diga amém, você que está com Bíblia. Todo mundo já achou, vocês são muito rápidos, eu não tenho nem tempo de beber água. Querido, você vá dispensando, se eu andar muito, se eu gaguejar, se eu apertar muito a mão. É normal para quem não tem o hábito. Eu dou trabalho à mídia, mas não é porque eu sou como pastor antes, não, porque eu fico muito à vontade, não, porque eu estou relaxando. Amém? Vamos lá para 1 Reis 3, a partir do versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu sustentasse grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este povo tão grande? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Repita comigo. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas o discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Aleluia! Você consegue compreender, querido, que quando você sabe pedir a Deus, o que você recebe é muito mais do que você pode imaginar? Salomão, ele era um menino, tinha acabado de virar rei, ele tinha inimigos, ele tinha visto a grandeza do reinado de seu pai, e diante de tamanha responsabilidade, ele não foi tomado pela sua vaidade ou pelo que era mais fácil ele pediu a Deus sabedoria, com consciência de que governar um povo era uma responsabilidade muito grande. E com isso eu entendo que quem sabe o seu propósito, pede com sabedoria. Nós temos pedido com sabedoria, que às vezes a gente se pega pensando, mas o Senhor não me atende. Mas o Senhor prometeu e eu não vejo acontecer. Você tem pedido com sabedoria? Falando um pouquinho a respeito de quem entende seu propósito. Vá comigo lá em Marcos, capítulo 7. Amém. Obrigado pelo aleluia. Ajuda muito a gente a entender que não tem ninguém dormindo. Marcos 7, versículo 24. Que diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse sua filha o demônio. Ele lhe disse:
Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Você consegue imaginar essa situação? Eu vou ler de novo para você. Eu quero que você me diga assim, sim ou não, tá bom? Vê se você entende. Essa passagem é bem conhecida. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grego, Ciro-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos seus cachorrinhos. Você consegue imaginar essa situação? Diga, meu irmão, se você consegue ou não, li 2 vezes. Amém. A mulher, ela não era judia, ela era grega. A Bíblia deixa isso bem claro. E aí você pode estar me perguntando, por que Jesus... Porque se você for para o contexto histórico da Bíblia, acho que o Anderson quer ficar nisso, depois me corrija se eu estiver errado. Ela precisa de estar. Ela chegou aos pés de uma pessoa que era famosa por fazer milagres. E ela tinha uma causa impossível. Ela tinha a filha dela. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Imagine você ver seu filho possesso, sem paz. Pouco que eu convivo com o Neftalis, quando ele vê um dos filhos dele doente, para ele já gera um transtorno absurdo. Eu não gerei, mas também fico extremamente preocupada se vejo um doente. Um pai, quando vê um doente, já fica muito preocupado. Concorda comigo? E quando ele vê um filho possesso, sem paz? E aquela mãe chegou em desespero, conhecia a fama de Jesus, sabia que ele podia curar e pediu encarecidamente, desesperadamente, para que ele a ajudasse. Há versões que dizem que os discípulos, inclusive, mandaram Jesus pedir para que ela se calasse, que ela estava tirando a paz, porque ela não parava. E Jesus olhou para a cara dela e disse que era melhor que comessem primeiro os filhos, que os cachorros, que no caso era ela, iam comer das migalhas. O que é que você responderia a Jesus numa situação dessa? É bem, querido. E seja sincero comigo, porque eu vou ser sincero. Quando eu li essa passagem, nesse trechinho, já escutei essa passagem várias vezes. Quando eu li essa passagem, nesse trecho específico, eu disse, não, tá de brincadeira, Jesus. Eu vou seguir outro Cristo, porque você não vale de nada. Você está gozando da minha desgraça, porque eu não sou do seu povo. Eu estou errada, querido, em pensar assim racionalmente? Amém. Só para entender, você está acompanhando meu raciocínio. E você sabe que ela respondeu a Cristo? Continua a leitura comigo. Marcos 7, 28. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. Você entendeu? Talvez, se ela tivesse respondido a Cristo com ira, se ela tivesse respondido a Cristo na razão, como muitas vezes eu e você nos pegamos respondendo a Cristo em algumas situações, será que ela teria alcançado a graça? Vou continuar lendo. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama. E o demônio já tinha a deixado. Aleluia! Sabe, querido, muitas vezes a gente não consegue ver transformações de situações na nossa vida, porque a gente deixa as nossas emoções falarem mais alto.
Muitas vezes a nossa emoção, ela fala tão alto, tão alto, tão alto, que na hora da ira, no lugar de responder ao nosso ofendedor ou à pessoa que nos injustiçou, no lugar de responder com mansidão, no lugar de pedir, sabe o que a gente faz? A gente grita. Muitas vezes, para a gente é mais fácil olhar para a situação e dizer assim, mas eu não estou errado, eu estou com razão. Eu estou respondendo à situação. Talvez em muitas vezes, por não entender a nossa posição em Cristo, nós estamos arcando com consequências e respostas que a gente poderia ter dado de maneira diferente. E eu queria falar um pouquinho com você a respeito da gente sacrificar as nossas emoções, da gente entender quem a gente é, da gente saber responder às situações. Eu vou usar Jesus de novo como exemplo. Versículo 1. Aleluia. Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos deles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Depois, o diabo levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Você sabe por que Jesus rejeitou as propostas do inferno? Responda só que sim ou não, em nome de Jesus, só não saber que você está aqui. Vocês sabem por que Jesus rejeitou todas as propostas de Satanás? Porque assim como Satanás conhecia a Bíblia, Jesus também conhecia. E além de conhecer as Escrituras, ele sabia quem ele era. Ele sabia o seu propósito. E eu quero que você repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas para que eu possa usufruir disso, eu preciso conhecer essas verdades. Aleluia. Continuando a respeito de Jesus e de por que ele sabia quem ele era, lá em Mateus 4, a partir do versículo 12, diz assim. Aqui Jesus já tinha passado um tempo jejuando, tá? Ele tinha voltado. E diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré. Foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra de sombra, de morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E ele pregava assim: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa passagem é maravilhosa. Mas eu queria chamar a tua atenção para o primeiro versículo dessa passagem. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia. Mas ele voltou por quê?
para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Sabe que Jesus ele podia ter se abalado? João, aquele que abriu os caminhos para ele, foi preso. Quantas vezes eu e você, a gente está ali no propósito firme, né? Sei para onde eu vou, meu chamado é para missões. Apareceu uma oportunidade de viajar. Eita, o visto foi negado. Aí você se entristece, para e diz, eita, eu acho que Jesus errou, não era bem assim. Acho que Deus errou, não era bem assim. Ou você faz o que Jesus fez? Não, a promessa é para que eu vá. Sabe que Cristo, quando ele teve a notícia que João foi preso, ele foi fazer o que foi cumprir o que estava escrito. Peraí, a palavra diz o quê? Vou cumprir o que está escrito. Vou me mudar. E começou a pregar. E sabe o que ele foi pregar? O que João Batista pregava. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Repita comigo. Eu só posso ser obediente à vontade de Deus se eu souber o que Ele espera de mim. Repita de novo comigo. Eu só posso ser obediente à vontade de Deus se eu souber o que Ele espera de mim. Aleluia. Hoje eu preparei um biscoito sagrado para quebrar seu, porque eu quebrei meu estudando essa ministração. Só um minutinho. Quando for na hora, dá um sinalzinho. Eu estava estudando essa ministração e eu escutei algumas ministrações e eu escutei uma pessoa, um ministro diz assim, quem tem promessa de Deus não morre é mentira. E eu fiquei extasiada. Eu digo, que conversa é essa? Quem aqui já escutou isso? Quem tem promessa de Deus não morre? Quem aqui acha estranho escutar isso? Quem tem promessa de Deus não morre é mentira. Levanta a mão. Para o pastor não ver que você está sendo incrédulo, dizendo que quem tem promessa de Deus não morre é mentira. Alguém aqui acha estranho quem tem promessa de Deus não morre ser mentira? Ninguém, só eu achava estranho. Amém, está todo mundo convertido, mas eu vou continuar meu raciocínio. Aleluia. Se fosse verdade, querido, que quem tem promessa de Deus não morre, até hoje nunca nenhum cristão teria morrido. Concorda comigo? Que é certo que toda pessoa que um dia morreu teve alguma promessa de Deus. O fato é, quem tem promessa de Deus não morre é uma mentira. Por quê? Não adianta eu ter uma promessa de Deus, eu ter uma graça disponível para uma área em específico da minha vida, e eu não querer viver aquilo. Não adianta. E às vezes, a gente precisa se analisar, que às vezes a gente se pega fora do nosso propósito, fora do nosso chamado, e dizendo assim, mas Senhor, vai tudo bem. Você foi chamado para ser um ministro, e você é um ótimo empresário. E você prospera sendo um ótimo empresário. E aí você para e pensa, não, Senhor, mas está tudo bem aqui, ó. Eu sou um ótimo empresário. Por que eu vou ser um ministro? Agora não está dando tudo tão certo, eu não estou prosperando. Amém, querido. Se você não quiser viver a promessa de Deus para a tua vida, eu quero viver todas as promessas de Deus para a minha vida. E eu espero que você entenda que ter graça e favor de Deus, porque você cumpre os princípios dele, não te dá a garantia de que você vai morrer sem cumprir as promessas. Não vai morrer antes de cumprir as promessas de Deus. Porque se você não quiser, Deus ele não vai fazer por você. O Espírito Santo ele é extremamente educado. Então, cuidado. Porque muitas vezes a gente está assim, Senhor, já. Deixa eu só resolver isso aqui na minha vida. Já eu vou começar a viver em direção do meu chamado. Senhor, deixa eu organizar minha família. Deixa eu ter filhos. Deixa eu ser bem sucedido financeiramente. Deixa eu morar um tempo onde eu quero. Daqui a pouco eu vou viver meu chamado. Ele é educado, querido. Mas teus dias de vida, eles não se acrescentarão pela graça de Deus para que ele
fique ali pedindo para você, por favor, vamos cumprir seu chamado, vamos viver todas as promessas que eu tenho para você. A partir do momento que você não quer, querido, é você que abre mão. E sabe que na Bíblia, né, Deus, ele fez algumas promessas, ele fez algumas perguntas. Eu queria conversar com você a respeito de algumas perguntas que Deus fez. Abre comigo lá em Gênesis. Aleluia. Eu não estou batendo em ninguém. Aleluia. Abre comigo lá em Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 10. Diz assim: aqui, Deus ele vai perguntar algo a Abraão, depois que ele fez uma promessa a Abraão. Contextualizando, Abraão e Sara eram bem velhinhos já. Todo mundo já conhece essa história. Que Deus prometeu que eles iam ter um filho. E para eles aquilo foi uma piada, principalmente para Sara. E eu vou ler com você. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada. E Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, meu senhor era o marido dela, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Ei, para você que é assim como Sara, que às vezes até ri diante da impossibilidade, eu te pergunto: existe algo difícil que Deus não possa fazer? Existe algo difícil que Deus não possa fazer? Porque você se pega rindo diante da impossibilidade, dizendo assim: eita Deus, eu acho que tu errou aí. E porque quando as coisas saem de como você achou que ia ser, porque quando está tudo propício e de repente algo está errado, você olha assim e diz: ih, Senhor, acho que tu se enganou nessa. Se para Deus não existe nada impossível. A promessa do filho de Abraão se cumpriu? Se cumpriu atrasada? Se cumpriu atrasada, foi no tempo que Deus já terminou, não foi? Então é o tempo que Deus já termina, não é o seu nem o meu, amém? E eu quero falar a respeito de outra perguntinha que Deus fez para Jacó. Vai comigo lá em Gênesis 32, 27 e 28. Jacó, ele tinha roubado a bênção do direito à primogenitura do seu irmão. E ele viveu muito tempo mentindo sobre sua identidade. E lá em Gênesis 32, a partir do versículo 27, diz assim: aqui é quando Jacó estava brigando com o anjo. Tem até aquele corinho bem famoso: Jacó segurou o anjo. Pastor lembra. E aí o homem lhe perguntou, que no caso seria o anjo: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aleluia. Você sabe o que aconteceu aqui? Jacó, ele chegou no momento da vida dele que ele viu que não tinha sido negócio ele enganar o pai dele. Que não tinha sido negócio ele fazer o irmão dele vender a primogenitura. E que ele precisava que a vontade de Deus prevalecesse na vida dele.
Se você olhar pelo lado racional, Jacó ele não precisava, pelo lado racional, brigar por uma bênção. Ele já tinha sido abençoado no lugar do irmão dele. Mas ele compreendeu que o que ele tinha feito não era justo. Ele realinhou sua rota. Ele lutou com o anjo até ser abençoado, ter seu nome mudado. E você, que anda assim como eu andei por muito tempo, buscando a aprovação das pessoas, querendo justificar para as pessoas os seus erros do passado, querendo se justificar para as pessoas o porquê, o de como foi. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe como é o seu nome? Se o Senhor chegar hoje diante de você, você vai responder quem você é, através da sua nova realidade, da nova criatura que você é? Ou você vai responder de acordo com as acusações de Satanás do teu passado? Sabe? Que foi lançado no mar do esquecimento. E nem Cristo, que pagou um alto preço por mim e por você, para te acusar pelo que você errou, pelas vezes que você envergonhou o Evangelho, pelas vezes que você entristeceu Ele, pelas atitudes que você tomou, que faziam aquele sacrifício da cruz não valer a pena. Se nem Cristo chega para você, para acertar as contas com você, do tempo da tua ignorância, por que você anda tentando acertar as contas com as pessoas? Por que você precisa se justificar e dizer quem é que você deixou de ser e quem você é hoje? Tem que justificar o Senhor, querido. Simplesmente deixe que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Isso é o suficiente. Jacó ele lutou a noite todinha, porque ele disse, se eu errei, eu vou correr atrás do prejuízo. E agora eu só saio daqui quando o Senhor entender que agora é a tua vontade sobre a minha vida. E assim foi feito. Vamos ler mais um pouquinho? Deus também conversou com Moisés. Porque Moisés, ele foi chamado por Deus, mas ele se sentia incapaz. Moisés, ele era ótimo em desculpas. Super me identifico. Moisés, ele era ótimo em desculpas. Mas eu sou gago, mas eu não sei falar, mas não vão acreditar que o Senhor vai comigo. E lá em Êxodo 4:12, diz assim, depois de um longo questionamento do Senhor com ele, viu? Depois de Deus dizer a ele um monte de coisa, assim, tudo que ele dizia, mas e se? Aí Deus dizia assim, eu vou com você, mas e se? Aí você vai fazer isso vai acontecer. E aí lá em Êxodo 4:12 diz assim, isso é Deus respondendo a Moisés. Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aleluia. E aí, a minha pergunta para você é, você que não é eloquente, assim como eu, você que não se sente incapaz, precisa de mais alguém com você, se não for Deus? Sabe que é parte da solução, amém? Quando eu falo chamado, quando eu falo viver as promessas de Deus, eu não falo só ser um grande ministro, que amém, é lícito. Se você tem chamado para ser mestre, amém. Se você tem chamado para ser missionário, amém. Mas eu falo também daquelas pequenas coisas. Você quer um exemplo? Você vê alguém pedindo comida na rua. Aquilo queima no teu coração? Aquilo te incomoda? Se aquilo te incomoda, você é parte da solução. Mas muitas vezes você está igual a Moisés. Isso aqui, meu Deus, isso é uma agulha num palheiro. Eu vou resolver essa pessoa que está com fome e os milhares e milhares de pessoas que passam fome, que eu não posso ajudar. Ei, querido, para que o milagre aconteça, o Senhor só precisa de uma semente para fazer ela frutificar. Começa fazendo no pouco. Começa com aquelas pequenas oportunidades. Aquela pessoa que convive do teu lado, que você sabe que passa por uma depressão, que você sabe que precisa de ajuda, de ouvir a palavra de Deus, e que às vezes você se pega. Não,
Mas ela precisa de uma ajuda médica, ela precisa fazer acompanhamento com um psicólogo. Eu não sou a solução para os problemas dela. Realmente, você não é não, mas Cristo através de você é. E se você não abre sua boca para falar as verdades de vida que a palavra diz a respeito daquela pessoa, talvez ela nunca seja liberta. Porque você não se dispôs a ser canal. Então, que eu e você, nós não sejamos como Moisés. Que na nossa incapacidade nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, nas minhas capacidades, do jeito que eu penso, quando eu olho no natural, eu não tenho condições, mas ser comigo como o Senhor foi com Moisés, vai adiante de mim, me dá as instruções certas, que quando eu abro a minha boca, eu fale as palavras certas, e você vai ver que pequenas realidades à sua volta, elas vão se transformar. E que de pequenas e pequenas situações, de repente você vai parar e vai olhar e dizer assim, grandes coisas fez o Senhor através de nós. Mas porque você se disponibilizou a fazer pequenas coisas. E por último, eu queria falar com vocês a respeito... Por último não, mentira minha, perdão. E agora eu queria falar com vocês também a respeito de Jó. Sabe que Jó, ele passou por uns perrengues, né? Jó teve uma privação pesada. E Jó teve um momento que ele disse que queria, pelo menos, conversar com Deus para argumentar, né? Entender. E lá em Jó 38, versículo 4, Deus, ele disse assim para Jó: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe. Tanto. Sabe que Deus, ele fez 42 perguntas para Jó, aproximadamente. Jó chegou no momento que ele queria entender o porquê da situação. Aí Deus disse assim, você quer entender o porquê da situação? Então vamos lá. Você tem noção assim, você estava comigo quando eu criei a terra? Me diz aí onde é que você estava. Quando começa o dia, onde termina a noite? Quando eu determinei tudo, fiz o mundo, onde é que você estava, Jó? Já que você é tão sábio. Você quer conversar comigo para entender e justificar o do porquê você está vivendo. E muitas vezes eu e você, a gente está assim também. Não entendendo situações da nossa vida. Estamos igual a Jó. Questionando a Deus as dificuldades da nossa casa. Do nosso casamento. Muitas vezes a gente está questionando a Deus, dizendo assim, Deus, acho que você está meio que enganado. Por que, Deus? Deus, eu estou fazendo tudo certinho. Por quê? Por que, Deus? E aí eu te pergunto, você sabe mais que Deus? Você sabe o tempo certo e a maturidade que você precisa para alcançar e conquistar as coisas que você tem para conquistar na sua vida, para determinar como as coisas têm que acontecer e no tempo que elas têm que acontecer? Para Ezequiel também, Deus perguntou algo. Bem conhecida também a passagem, lá em Ezequiel 37, versículo 4, quando Ezequiel estava no vale de ossos secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi a Ezequiel, respondendo a Deus. Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia! O que você vê dentro de você? O que nós temos visto? Você está diante de um vale de ossos secos? Seus sonhos foram todos enterrados? Seu casamento ele já está muito desgastado? A gente está falando de um Deus e a gente serve a um Deus que ele fez um vale de ossos secos reviver, amém? Há algo impossível para o Senhor? E por que quando Deus ele te pergunta se teu vale de ossos secos pode reviver, você não responde como Ezequiel respondeu, Senhor, tu sabes. E por que
que você não profetiza aos seus vales de ossos secos para que eles possam reviver? Por que no lugar de ficar conversando com o seu problema, você não fala ao seu problema, como o pastor postou esses dias? Por que diante das suas impossibilidades, você já vê a situação como morta? Por que que eu e você, nós esquecemos do tamanho de Deus diante das adversidades da nossa vida? Por que que a gente não responde a Deus de acordo com o que a palavra diz ao nosso respeito? Eu me perguntei muito a respeito disso enquanto eu preparava essa ministração. Sabe qual foi a resposta que o Senhor me deu? Quão cheio de mim você está diante das circunstâncias? Quão cheia da palavra você tem estado quando as coisas elas não saem como programado? O que é mais fácil, querido, você olhar nessa realidade e você dizer assim: ah, Anne, mas é muito difícil. Porque muitas vezes eu me pego justificando para mim mesma as minhas atitudes que eu sei que não foram corretas, que eu não respondi à situação de acordo com o que a palavra diz ao meu respeito, que eu não respondi à situação de acordo com o que o Senhor esperava de mim. Muitas vezes eu sei que eu tenho o meu ajudador, o Espírito Santo dentro de mim, para me orientar, para me ajudar a discernir situações, e eu me pego querendo me justificar. Mas essa situação foi demais. Eu respondi assim, eu reagi assim, porque passou do meu limite. Será? A situação foi demais ou eu que estava de menos conectada? A situação foi muito improvável, foi muito difícil, ou sou eu que tenho orado de menos? Ou sou eu que tenho lido a Bíblia de menos? Sabe, querida, a caminhada com Cristo, ela é marcada por processos. E eu tenho uma notícia para te dar. Você nunca vai deixar de viver processos. Amém? Diga amém com mais fervor, para você se acordar. Eu e você, a gente nunca vai deixar de viver processos. Mas parar de viver os mesmos processos e passar para próximos níveis no Senhor, como quando a gente passa de fase no videogame, só vai mudar, você só vai sair desse ciclo vicioso de errar sempre na mesma coisa. Errar sempre na mesma coisa. Está decepcionado muitas vezes com você mesmo, por ter sempre as mesmas atitudes. Quando você se encher mais de Deus. Sabe, se a tua dificuldade é no teu casamento, é como ser um bom marido, é como ser uma boa esposa. Estuda mais na palavra a respeito disso. Sabe, se a tua dificuldade é como ser bom pai, é como ser boa mãe. Se você se pega sempre errando com os seus filhos, porque pais erram, amém? Pai e mãe não é perfeito, não. Erra também, é de carne e osso. Mas pode se arrepender, pode quebrar ciclos. Sabe que porque você foi machucado pelos seus pais, porque você não teve tanto amor, você não precisa replicar isso para os seus filhos? Sabe que porque você teve uma criação muito severa, muito rígida, você não precisa replicar isso para os seus filhos? Sabe que o fato de você não ter podido confiar na sua mãe ou no seu pai quando você era adolescente não significa dizer que você vai virar inimigo dos seus filhos? Nós temos uma geração que a cada dia mais se mutila. Nós vivemos uma geração de jovens que optam por tirar a própria vida, porque não tem no seu lar um lugar de segurança. E aí você me diz, Ana, a iniquidade do mundo está muito grande. Não, querida, a gente não precisa ir muito longe, não. Dentro das igrejas hoje, existem jovens que tiram a própria vida. E sabe que a responsabilidade está em mim e você, como pais e mães? No tempo de qualidade que a gente abre mão de ter com os nossos filhos, porque é mais importante prover financeiramente para casa. Ah, porque eu cresci, nada me faltou de comida, meu pai e minha mãe trabalhavam muito e eu estou aqui, ó, estou bem. Amém, querido, mas se você pode fazer diferente para os seus filhos, faça. Hoje você conhece a palavra.
Hoje você entende que família é projeto do Senhor. Por que você vai repetir os mesmos padrões na sua casa? Ah, mas na minha casa, meu pai e minha mãe, quem mandava em tudo era minha mãe. Eu posso ser uma mulher que ninguém pega no meu calcanhar, tá tudo certo, porque ninguém vai mandar em mim. Meu pai não mandava na minha mãe, meu marido também não manda em mim, não. Ei, tá errada. Tá errada. Ah, eu tenho esse jeito bruto mesmo, porque meu pai era um marido bruto, ele não gostava de fazer carinho na minha mãe. Nunca vi ele sendo amável com minha mãe. Para que eu vou estar sendo amável com a mulher na frente dos meninos? E é isso que você quer ensinar para os seus filhos? Você quer repetir os mesmos padrões? Eu nem sei porque eu saí, mas amém por isso. Se eu sair, isso é segurança para você. E se isso não está servindo de cura, que te sirva de vacina. Que você não replique os mesmos padrões errados que você teve na sua criação ou na tua realidade. Que você não dê para o seu lar, para a sua esposa, para os seus filhos um tempo de qualidade meia boca, o que dá. Porque se você conhece a palavra e teu marido não, e tua esposa não conhece, a responsabilidade está em você, porque você conhece essas verdades. Então você que precisa fazer algo diferente. O cego Bartimeu, Jesus também perguntou algo. Lá em Lucas 18, versículo 41 e 42, Cristo pergunta para o cego Bartimeu assim: o que quer que eu lhe faça? E ele responde: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. E essa noite eu queria te pedir para ficar de pé. Aleluia. Ore em línguas, querido. Sabe, quando eu fui estudar a respeito de responder a Cristo, quando eu fui estudar a respeito de como eu respondia a Deus nas situações, de como essas pessoas responderam a Jesus nas situações, eu percebi uma coisa. Todas as vezes que nós somos perguntados por Deus de algo que Ele já sabe, não é porque Ele precisa escutar a nossa resposta, mas é porque nós estamos precisando escutar a nossa própria boca, declarando essas verdades. E muitas vezes eu me perguntei, mas por que Jesus, por que Deus, Ele precisa escutar de mim? O que é que eu preciso? Por que eu tenho que parar e orar? Senhor, eu preciso ser transformada nessa área, eu preciso melhorar nessa área. Porque Ele não sabe. Deus sabe tudo, amém? Então por que a gente tem que dizer a Deus? Por que a gente tem que confessar com a nossa boca? Para que a gente se lembre das promessas que Ele fez ao nosso respeito. Para que a gente, ouvindo o que a gente está confessando, a gente possa compreender qual é a nossa real natureza, qual é o nosso real propósito. E o que é que você precisa nessa noite? Você veio a esse lugar precisando de quê? Eu sei que no domingo é um culto de adoração e de louvor a Deus, mas todos nós precisamos de algo. E o que é que você precisa? Você precisa de uma cura física? Você precisa de cura nas suas emoções? Sabe, querido, que Deus, Ele cura aquilo que a gente precisa que Ele cure. Ele transforma as situações que a gente precisa que Ele transforme. Mas para que isso aconteça, a gente precisa conversar com Ele. E dizer, e reconhecer. Sabe que um viciado, quando ele vai para uma casa de recuperação, um centro de recuperação, um dos primeiros princípios é ele reconhecer que ele precisa de ajuda, que ele está doente, que ele tem aquela necessidade. Esse é um dos princípios para que ele possa entrar no processo de cura, de libertação. O que é que você precisa de cura nessa noite? Feche os teus olhos. Conversa com o Senhor nesse momento. Fala com o Senhor aquilo que você precisa.
vai louvar um louvor de adoração. Enquanto você conversa com o Senhor que você precisa, seja sincero com o Senhor. Você quer mais o quê? Cura, sabedoria? Você quer fé? Você quer ser mais perseverante? Você quer coragem? O que é que você quer? Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós te falamos, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, as vezes em que nós não respondemos a Ti, Pai amado, e as adversidades do dia a dia com que a palavra diz ao nosso respeito, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, as áreas em que nós precisamos melhorar, Pai. E nós nos colocamos, Senhor, à Tua disposição e nos comprometemos, Senhor, em fazer algo diferente, Pai. Nos comprometemos, Senhor, essa noite, Pai, a quebrar ciclos, Pai. Nos comprometemos nessa noite, Senhor, a se encher cada vez mais de Ti, Pai. Porque para viver novos processos, Senhor, para alcançar níveis maiores, nós compreendemos, Senhor, que nós precisamos nos esvaziar desse querer ser do nosso jeito. Nós preferimos que seja do Teu jeito, Senhor, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, Pai. Porque o Senhor não falha. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque luz chegou nesse nosso entendimento essa noite, Pai amado. E mais uma vez nós tivemos a percepção que não é só aceitar Jesus e levantar as nossas mãos, mas é decidir viver uma vida em Ti, Pai. É decidir fazer o diferente, Pai. Andar na contramão desse mundo, Pai. É quebrar os padrões, Pai. É viver o Teu sobrenatural para as nossas vidas, Pai. Nós decidimos, Senhor, que queremos viver o Teu sobrenatural. Aleluia.
eu e você possamos avaliar bem as nossas respostas a Deus e às situações. Quando a gente se pegar ouvindo Deus nos perguntar de coisas que Ele já sabe a resposta, que nós possamos compreender que quem precisa ouvir a resposta não é Deus, é você. É você que precisa se lembrar para o que você foi criado. É você que precisa se lembrar para o que você foi chamado. Eu queria que você repetisse comigo: eu tenho a própria vida de Deus. Eu quero que você repita comigo, crendo no que você está dizendo. Não para me agradar, amém? Eu tenho a própria vida de Deus. Eu vou viver com Ele na eternidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Aleluia, ore em línguas, querido. Só instrumental. E você que está aqui nesse lugar, que acha que está afastado do Evangelho, porque na realidade você não está afastado do Evangelho. Talvez você está um tempo longe da casa do Senhor, mas se você escolheu num domingo à noite estar nesse lugar, você não está afastado do Evangelho coisíssima nenhuma. Mas você está afastado da igreja, ou talvez você que nunca tenha confessado a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu queria te falar algo. Deus, Ele tem novas realidades para a sua vida. E essas novas realidades, elas são construídas a partir de um relacionamento. E muitas vezes, em alguns cultos, você pode se pegar na hora do apelo e dizer assim: mas eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, eu converso com Ele. Mas ter realidades na nossa vida transformadas está atrelado a você se unir a um corpo. Sabe que uma mão fora do braço, ela não sobrevive? Do mesmo jeito, talvez seja você que crê em Deus, que não se submete, que não se liga ao corpo. O corpo que eu digo é a igreja. E eu quero fazer um convite especial para você. Você que está aqui nessa noite, que nunca confessou Jesus. Se você quer esse Jesus para a tua vida, se você quer essa relação de amor, se você quer entender um pouco mais a respeito dessas verdades, levante sua mão para que a gente possa orar por você. Aleluia! 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 Mantenha a tua mão levantada. Aleluia! O restante da igreja permanece orando em línguas. Mantenha a tua mão levantada. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, essa é noite de salvação para a tua vida. E eu quero convidar você que levantou a sua mão, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que nunca confessou a Jesus, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu queria orar por você, amém? Eu quero orar por você. Nesse momento, se você não tiver forças para vir até a frente, chama alguém que está do seu lado e diz assim: eu estou querendo ir lá, não tem coragem não, vamos comigo. Aleluia, 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 aleluia.
tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber de tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. A gente ora por eles e ora por você também. É você mesmo que está pensando, nem comigo não, eu vou depois. O Senhor tem algo tremendo para fazer na tua vida. Se você tivesse nossa, só um não. Ele escolheu todo aquele que crê. Se você crê, você será salvo. Independente da tua realidade, independente do que você possa ter feito de errado, independente do que você possa ter vivido até aqui, esse Deus do qual a gente fala é um Deus que pega seu passado e ele joga no mar do esquecimento. Ele faz a tua história uma história nova. Você que não teve coragem de vir até aqui na frente, se você quiser me procurar no final do culto, ou procurar Sara, ou o pastor, ou meu marido Neftalis. Sara e o pastor, levanta as mãos assim, só para o pessoal ver, Neftalis. Aleluia. São essas 3 mãozinhas levantadas. Você que não teve coragem de vir até aqui na frente, se você quiser me procurar no final do culto, a gente ora por você, amém? Marcelo, você pode orar por eles. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Você celebra, irmão. Aleluia. Primeiramente eu quero que vocês olhem para trás. Quero que vocês olhem para trás. Essa é a família que Deus preparou para vocês. Olhem para lá, olhem, podem olhar. Eles celebram por vocês. Eles celebram por vocês. Primeira vez que está voltando? Primeira vez que está assim. Você está aceitando a Jesus? Não? A gente vai orar por você. Você está voltando a primeira vez? Primeira vez. Gente, não, eu vou contar aqui para vocês. Eu vou contar. Hoje, os jovens Villages. Cadê os jovens? Fizeram uma trilha top. Quem não estava, perdeu. E esse jovem aqui de branco, ele é amigo da Gilda, é nova aqui na igreja também. Ele disse, eu não vou. Eles estavam até dizendo, não vou, né, não vou. Mas de última hora eles disseram, eu vou. E ele fez uma pergunta para Deus e ele recebeu a resposta. Ele contou lá na trilha, dizendo que ele recebeu a resposta que ele esperava de Deus. E hoje ele está aqui essa noite aceitando a Jesus. Eu quero que você celebre. Amém. Repita assim comigo. Pai, eu estou voltando para debaixo das suas asas. Eu te aceito como meu único Salvador. Eu quero e estou disposto a cumprir na palavra, que é a verdade. E eu decido hoje voltar para debaixo da proteção divina e debaixo. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar sobre a vida deles. Nós te agradecemos, Pai, pela vida deles, Pai. Nós bendizemos, Pai, o teu santo nome, Pai. Nós declaramos, Pai, saúde divina, Pai. Nós declaramos, Pai, proteção, Pai, sobre a vida deles, Pai. Pai, eu declaro no nome de Jesus, firmado na tua palavra, Pai. Eu declaro, Pai, avançando e alcançando coisas extraordinárias.
nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, nós liberamos, Pai, entendimento de quem eles são, do que a Bíblia diz ao respeito deles, Pai. Nós declaramos, Pai, ele andando em vida e vida com abundância, Pai. Nós declaramos, Pai, provisão, o Jeová Jireh se fazendo presente na vida deles, Pai. Nós declaramos, Pai, ele correndo a carreira que o Senhor tem preparado para eles, Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai, nós ficamos felizes, Pai, nós celebramos pela vida deles, Pai. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é quem está cuidando, Pai. E o Senhor cobre com suas asas, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, agora, Pai, todas as promessas se cumprindo na vida deles, Pai, os seus desejos, os seus sonhos, Pai, sendo realizados, Pai, no nome de Jesus, Pai. E quem crê diz amém. Você foi abençoado? Que palavra poderosa. Eu vou lhe tranquilizar, né? Às vezes a gente vê o povo tudo caladinho, minha filha, é porque não dá tempo nem de dar um aleluia, não. A gente vai recebendo, só recebendo, só recebendo. Fica tudo caladinho e apanhando, né? E graças a Deus que não é só o pastor que bate, né, pastor? Ele vai criando. Tem os minis Anderson.